esta daqui. André Mendonça será o relator do caso de Silvio Almeida no STF e decidirá o futuro da investigação. Bom, eu acho que qualquer um que caísse aí na relatoria desse processo aí, Fábio, ele se sairia bem. Só que assim, ele se saiu muito bem agora, né? Porque o André Mendonça, ele é um mudinho, né? Ele vai abafar o caso do Silvio Almeida? Será que a gente pode esperar agora uma atuação mais fervorosa do nosso querido terrivelmente evangélico ou terrivelmente mundinho? Ou a gente vai ver mais uma proeza dele arquivando este caso e deixando o Silvio Almeida? É como eu disse, qualquer um que tivesse pego essa relatoria, acho que fora o Nunes Marques, né? Nunes Marques ainda eu dou uma colher de chá para ele. Mas qualquer um outro que pegasse essa relatoria iria arquivar o caso. O que você acha, Fábio, que vai dar nisso aí? Cara, eu acho que o Mendonça vai dar umas porradas nele, cara. Eu acho que o Mendonça vai dar umas porradas nesse cara. Eu acho que o Mendonça e os dois mudinhos, né? O Mendonça e o Marques, a gente critica muito o Mendonça e o Marques. E criticamos críticas válidas, porque são mudos, eles cruzam os braços, mas eles ainda assim são os melhores dos 11 que nós temos lá. Tá? Então as pessoas têm que entender essas coisas. Ainda que eles não são os juízes que nós gostaríamos de ter, eles são os melhores que nós temos lá. E nessa questão, cara, com o Silvio Taradão, eu acho, cara, que o André Mendonça vai bater de frente com ele sim, cara, porque pelos áudios que eu ouvi, as coisas que estão acontecendo, e você vê que a própria esquerda já largou a mão dele, ou seja, o bicho tá pegando, cara, o bicho tá pegando. E a única defesa dele, ele tá dizendo que ele é negro, que estão fazendo isso por causa de racismo. Eu falei, é igual o Lula, ele diz que corintiano pode dar porrada em mulher. Agora, se o cara tá dizendo que se você for negro, você pode fazer essas coisas com mulheres, quer dizer, não faz diferença nenhuma. Não tem nada a ver com racismo. O que tem a ver são as próprias pessoas de esquerda que estão acusando ele de uma coisa ridícula que ele fez. Então, eu acredito que o André Mendonça, ele vai ser justo nessa causa e vai para cima dele sim, cara. Eu acho que muitas pessoas irão ficar surpresas com a ação do André Mendonça, tá? Eu acho que a gente vai gostar do resultado do André Mendonça. Eu acho que ele vai servir a justiça nesse caso. Pois é, eu tenho uma curiosidade aqui, se essa relatoria tivesse caído na mão do Dino. E se tivesse caído na mão do Dino, o que ia acontecer agora? Ficaria evidente, então, que se o cara for do governo, ele pode cometer qualquer tipo de crime, se ele for do governo Lula? Mas, Mário, eu acho o seguinte, cara, esse caso é um caso que a esquerda já largou a mão dele. Então, a esquerda, quando ele larga a mão de alguém, esse cara, ele vira leproso dentro da esquerda. Então, mesmo caindo na mão do Dino, ou na mão do Zanin, ou quem quer que seja, ele ia levar porrada agora, porque eles ficam marcados, entendeu? A esquerda é um grupo do ódio, a esquerda é um grupo do mal, e a esquerda é assim, cara. Por exemplo, a esquerda não defende os negros, a esquerda não defende as mulheres, a esquerda não defende direitos humanos. Isso é tudo narrativa. A verdade é que a esquerda, ela luta para aqueles que fazem parte da quadrilha deles. Uma vez que o cara já fez o que tinha que fazer, ou o cara começa a queimar o filme, eles já botam o carimbo de leproso, e essa pessoa é totalmente atacada por essa mesma esquerda que antes o protegia. Então, por exemplo, a mesma coisa que a gente fala do ditador brasileiro. Hoje, todo mundo protege ele. Se ele ficar muito caro para o sistema, o próprio sistema vai expelir esse cara. O próprio sistema vai cortar esse dedo para que esse dedo não envenene o corpo. Então, o que a esquerda está fazendo agora é se distanciando desse cara, porque ele se tornou um leproso, dizendo o seguinte, olha, ele daqui a pouco vai dizer que ele é bolsonarista. Vai dizer que ele é bolsonarista. Esse cara é bolsonarista. Esse cara nem de esquerda é. Então, eles fazem isso de uma maneira muito fácil. Então, e para enganar a população. Eles fazem isso para enganar a população. Eles soltam a pessoa, aí eles vão dizer que é o seguinte, tá vendo? Nós somos justos. No nosso governo, se alguém fizer coisa errada, a gente manda para fora. Mentira, porque o filho dele deu porrada na mulher e ninguém fez nada.
Ninguém fez nada. Então, eles escolhem quem eles vão jogar na fogueira e quem eles vão jogar. Então, o cara serviu de boi de piranha para trazer a outra que tinha uma ficha criminal maior do que a dele. Quer dizer, ele encontrou alguém que tinha uma ficha criminal maior e botou no lugar dele. Então, é isso que aconteceu, cara. Inclusive, chegou mais informações aí sobre a nova ministra do Direito dos Manos aí. Chegou novos crimes apareceram aí, Fábio. É impressionante como o desgoverno Lula, ele é envolvido. Qualquer um que chega perto do Lula, se você for puxar os antecedentes criminais, aparece alguma coisa, cara. É impressionante, cara. Esse cara no meio social dele, ele não tem uma pessoa que presta. Até padre, cara. Até padre. Até religioso que chega perto desse cara, se você for buscar lá, tem vídeo do cara mostrando a manjuba na internet e tudo mais. Mano. Sabe, o lança-leite, né? O lança-leite, não sei o que pastor, o padre lança-leite, não é o nome do cara, lança-leite? Entendeu? Então, é só esse tipo de gente, cara, que se envolve com esse cara. É só esse tipo de gente. O cara que defende ditadores. E que nem os ditadores respeitam mais ele. Nem os ditadores estão respeitando mais o Lula. O Maduro tá xingando o Lula todo dia. O Daniel Ortega disse que vai apresentar algumas historinhas aí que ele tem, algumas coisinhas que ele tem. Tô esperando. Tô esperando o Ortega em TV aberta começar a falar aí. A gente quer saber o que tem por detrás aí da máscara desse vingativo, cachaceiro vingativo que subiu a rampa, né? Mas o fato que você disse é que eles passam pano para qualquer crime que os deles tenham cometido. Claro. E não tem uma pessoa lá que não tenha cometido crime. Pessoal, vocês que defendem o Partido das Trevas, você que defende o PT, me mostre uma pessoa do PT que não tem uma ficha suja. Coloca aí, porque eu retiro tudo que eu disse. Não tem, Fábio. Não mas tem, normalmente, quando as pessoas procuram trabalho, ela leva o currículo. Para o Lula, eles levam a ficha criminal, mano. É ficha criminal. O cara leva a ficha criminal e mostra quantos crimes. E quanto maior o crime, mais é provável que ele assuma a posição, né? Você tem o Silvio, o Silvio Taradão, você tem o Janones Rachadinha. Olha a quadrilha toda formada. Você tem lá o ministro que fez rua para o sítio da família. Você tem os ministros do leilão, né? Do leilão do arroz, né? O leilão do arroz, o leilão do arroz roubado. Você tem outro aí, né? Você tem outro leilão da internet. Lembra que eles botaram não sei quantos milhões para o negócio da internet? Ou seja, todo dia. Agora apareceu ontem, nós falamos do cara com dinheiro na cueca. Eu sei, porra, mano, o governo Lula, isso aí é uma quadrilha organizada, onde todos os seus ministros, eles apresentam a ficha criminal ao invés de um currículo, né? A ficha criminal é apresentada e todos que têm ficha suja são escolhidos. Se você tiver ficha limpa, você não entra nesse governo. É verdade, isso é verdade. Porra, os caras podiam fazer, né? Contratar um designer para fazer uma cueca, né? Não precisa nem ser designer, não. Qualquer costureira faz uma cueca com bolso, né? Para você colocar as notas na cueca, cara. O cara tá com as notas tudo. Parece aquelas dançarinas de boate. Com as notas tudo saindo aqui, ó, na cueca aqui. Caramba, eu tava dançando polidense, aí o cara foi colocando o dólar lá. Você viu a jornalista da Globo, cara, falando desse caso do Silvio Taradão, cara? Não vi, cara. Rapaz, não vi essa. É um vídeo assim de dar nojo, dar vômito. Ela passa pano? Ela passa pano, né? Ela não passa pano. Falando, eu vi ela falando que é racismo. Super pano. Super pano. Ela fala que é porque ele é negro. Isso, que nós brancos, nós o cu dela, desculpa pelo palavrão. Mas se ela tem ódio de pessoas negras... O cu é legal. Esse é o problema dela, né? Não é meu. Porque o problema dessas pessoas, ela diz nós brancos. Eu falei, porra, nós o rabo dela. Porque eu nunca fui racista e nunca serei racista. Eu acho que a pessoa que é racista é uma pessoa que é ignorante. É ignorância, é burrice, idiota. Entendeu? Então, ela dizer que o branco... E uma coisa mais interessante, Mário, vou até falar mais sobre isso 15 horas, é que nos Estados Unidos eu não sou branco. E aí?
O brasileiro que se diz branco no Brasil, ele vem para os Estados Unidos, você não é branco. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, você que é branquinho como eu, você não é branco nos Estados Unidos? Porque branco nos Estados Unidos é o europeu. Nós não somos brancos, aqui nós somos considerados latinos. Então, quando você vai buscar um trabalho, buscar alguma coisa, ali pergunta, você é branco, caucasian? Não, você não é branco, você é latino. Então, essa cabeça de bagre que está na Globo, ela é branca? Eu sou branco? De acordo com quem? Agora eu estou nos Estados Unidos, não sou mais branco. Eu era branco até ontem, de acordo com ela. E de acordo com ela, ela confessa que ela é racista. Ela confessa que ela é racista. Só que ela diz que todo mundo é. Eu falei, não, minha filha, você é sozinha. Você fala de você é racista. Nós não, eu não. A maioria do povo não é racista, não. Racista é você. Então, confessa que você é. Nos Estados Unidos, cara, nós não somos brancos. Então, eu sou latino. Aqui também, no meu documento eu sou pardo. E aí? Yeah. minha mãe era negra. E aí, como é que faz? Eu entro na cota, será? Será que eu posso cometer o crime do Silvio? Hein? Será que as mulheres aceitam que a gente cometa esse tipo de crime se a gente... Né? É muito mais complexo, né? Porque o cara, ele era o ministro dos direitos humanos, né? E nunca defendeu nada dos direitos humanos. Cadê ele defendendo as pessoas do dia 8? Cadê ele defendendo as pessoas, os israelitas? Cadê ele defendendo isso? Cadê a defesa? Cadê ele defendendo as pessoas na Ucrânia? Não, eles defendem a Rússia. O Zelensky acabou de dizer que o Lula é pró-Rússia. Ou seja, olha a situação. Então esse cara é um desqualificado que estava, como todos eles são. Todos eles no governo Lula são desqualificados, desde o Lula até o último ministro. São todos desqualificados. Nenhum deles tem condições de estar no cargo que estão, incluindo o Lula, né? Pois é. É complicado, é complicado. Aí você falou desse camarada aqui, apareceu. Aí, apareceu mais uma, Fábio. Quer saber? Olha só. Polícia Federal revela que Janones usava cartão de ex-assessor, não pagava a fatura e pedia reembolso na Câmara. E aí, Fábio, como é que faz isso aí agora? Não, será e aí o Boulos defendeu esse cara. Imagina no próximo debate, mano, o Boulos. Aí, Boulos, tá aí o seu amigo Janones sendo agora a Polícia Federal no rabo dele. É igual o cara que tem seguro de saúde, Fábio. Aí fala que tá ruim. Tô ruim para receber o seguro de saúde. Tô doente. O cara vai lá e recebe o seguro de saúde, dá um golpe, né, no seguro. Aí o cara é golpista, cara. Esse Janones é golpista. Cara, eu tava lendo, cara, eu não sei exatamente, mas parece que o cara ganhava... Ele renovou a rachadinha, né? Porque parece que ele ganhava dos dois lados. Ele usava o cartão do cara para comprar coisas, depois pedia reembolso. E aí... Então o cara ganhava dos dois lados. Falei, caraca, ele não pagava a fatura. Ele Exato. Não pagava. E pegava reembolso. Quem pagava era o assessor e ainda pegava o reembolso ainda. Isso, caraca, mano. Ele ganhava dos dois lados. É a nova modalidade de rachadinha, cara. Eu não sei como é que chama essa aí, rachadona? Sei lá. Não sei, cara, mas o cara não acontece nada com o cara. Entendeu? Se chegar lá... Bolos. Isso aí tinha que chamar de bolos. O Boulos chega lá e libera. É que o Boulos está de licença, né? Tá na corrida eleitoral aqui de São Paulo. Mas se ele tivesse lá na comissão, ele iria de novo liberar o Janones, defender o Janones. Depois ia falar que era da Assembleia de Deus, que virou crente. Né? O Boulos quem não sabe, o Boulos se converteu agora recentemente. Rachagate. Eu gostei do nome, Rachagate. Rachagate. É verdade, da hora. Rachagate foi a Daisy, ó. Rachagate. É porque aqui nos Estados Unidos tudo é gate, né? Aqui nos Estados Unidos é tudo gate. Watergate. Tudo gate. Obamagate. Agora é o Rachagate. Pois é, rapaz. Então esse cara agora ele inventou uma nova modalidade. De tempo em tempo, se você abrir a internet, você vai ver algum escândalo do Janones ou daquele ministro lá da Fazenda, lá, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Das comunicações. Quem? O ministro lá da Fazenda mandou asfaltar a fazenda dele lá. Eu sei lá o nome desse babaca, eu esqueci o nome dele, mas sei. Coloca aí no comentário, pessoal. Lembra a gente aí qual que é. O vagabundo lá que botou o negócio. Eu esqueci o nome dele. Agora, o Silvio Almeida, que dizem as boas línguas, né? As más línguas não, as boas línguas dizem... Juscelino Juscelino Filho.
O cara, toda vez aparece escândalo e mais escândalo. Esse cara deve saber a mesma coisa que o ditador da Nicarágua sabe do Lula. Não é possível. Eu acho que ele tem o mesmo segredo que o Daniel Ortega esconde do Lula. Não é possível. Nada acontece com esse cara. Esse cara não é nem investigado. Não, tem as investigações lá, mas a gente sabe que é tudo amiguinho, né? Tem a nova dele, olha aí o Gabriel dizendo. Tem a nova dele. Eu vi esses dias mesmo uma nova dele. Vou até procurar ao vivo aqui, ó. Juscelino Filho. Você coloca Juscelino Filho, vai aparecer alguma coisa. Os caras são uma quadrilha, né? Foi o que nós falamos, é uma quadrilha. Aqui, ó. Passando de Janones para Juscelino Filho. Vamos lá. Olha lá. Para não dizer que a gente tá mentindo, é do UOL. Você sabe que o UOL trabalha para quem? Aí, ó. Estatal vinculada a Juscelino Filho dá pedalada fiscal de 77 milhões de reais. Mas o Alexandre de Moraes está preocupado com o Marcos Duval. Tá dando até dó do Marcos Duval, Fábio. Tá, cara. Tá eu não falo mais nada dele, cara. Tá dando dó dele. Tá, o cara tá dormindo no Senado. O cara tá dormindo lá na cadeira do Senado. E vai acabar preso, né? Vai acabar preso. Pois é. Mas esse camarada aqui, ele pode fazer o que ele quer. Ele deve ter um segredo muito absurdo do Lula, não é possível. Ou do Lula, ou do Alexandre de Moraes, não sei. Esse cara sabe alguma coisa. Porque nada acontece com ele. Nada acontece com ele. Né? E por falar em Alexandre de Moraes, sabe, vamos entrar então agora no papo sério que é o processo de impeachment, né? Porque olha só, você disse que ele ia ficar caro para o sistema, ele começou a ficar caro para o sistema, né? E isso é verdade. Olha só, vice-líder de Lula no Senado apoia impeachment de Alexandre de Moraes. Olha. Rapaz. Olha aí, um dos 8 vice-líderes do governo Lula no Senado declarou apoio ao impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Quem é esse? Vamos ver. Trata-se do senador Jorge Cajuru, que é aquele que a gente falou ontem. Só que ele tá apoiando. Ele tá apoiando o impeachment. Será que ele tá esperando? Será que aquela história, né, que quando para de cair, por exemplo, o refrigerante lá naquelas máquinas, né, que você coloca a moeda e sai a Coca-Cola. A Coca-Cola trava lá. O que você vai fazer, Fábio? Você dá umas batidinhas nela para cair ali, né, no compartimento. É a mesma coisa que os caras fazem aqui. Não, vou apoiar o impeachment do Alexandre de Moraes porque eu tenho moral para isso. Aí ele vai lá, opa, peraí, tem uma mala de dinheiro aqui. Vai tirar a assinatura? Claro, eu não vou nem assinar, porque ninguém assinou ainda. Vou nem assinar. Tá feito, trato feito. Então confiar que Cajuru vai até o final é complicado. Mas aí você já vê, né? Ele representa o governo. Isso aqui é perigoso. Se ele representa o governo, como que ele está apoiando o impeachment de Alexandre de Moraes? Mesmo ele não indo até o final, isso aqui é muito bom. Tá? Isso aqui mostra que ou ele ouviu o povo, porque o povo deve ter dado uma enxurrada de mensagem no Instagram dele, ou ele está fazendo isso que a gente está falando. Tá batendo na máquina para cair a moeda, né? A gente não sabe, Fábio, mas a gente tem que ter esperança, né, que isso seja verdade, não é isso? Cara, o que acontece com o Alexandre de Moraes, com o ditador no Brasil, é que o sistema, se ele ficar caro para o sistema derruba. As pessoas têm que olhar pro taradão aí e entender o que aconteceu com o taradão. Quem era o taradão? Era um homem, braço direito ali do Lula, um homem negro, dos direitos humanos, que passava pano para Lula sobre tudo. Qualquer crítica a ele chamava você de racista, não podia criticá-lo. Esse cara, ele chegou a um ponto que ele ficou caro para o governo. Ou seja, ele começou a fazer as cagadas dele, passou a mão em todo mundo lá, aparentemente, o cara tentou pegar geral e chegou ao ponto que as pessoas divulgaram o que estava acontecendo. Isso foi crescendo e ficou caro. Então o governo ele chegou ao ponto e fala, cara, ou a gente corta esse dedo e diz que ele é bolsonarista, ou a gente está ferrado, a gente vai cair junto com ele. Então ninguém cai no penhasco junto. Então a mesma coisa você pode olhar para o ditador. A mesma coisa. Hoje, ninguém quer impeachment ele. Amanhã, o próprio petistas pode se juntar contra ele. Lembrando a cada um de vocês,
lembrando a cada um de vocês que o impeachment do Alexandre de Moraes favorece ao Lula. As pessoas precisam entender isso. Porque hoje quem está contra o impeachment do Alexandre de Moraes é o PT. Mas se você observar bem, o PT seria o mais beneficiado se o Alexandre de Moraes cai. Então, existe a possibilidade dessas pessoas mudarem. Porque o plano é o Alckmin, né, Fábio? Vocês sabem, vocês de casa também, o que o Fábio está falando é verdade, porque o Alckmin e o Alexandre de Moraes tem mais do que uma química, né? Tem ali como que fala? Deve para o outro. O Alexandre de Moraes deve muito ao Alckmin. E talvez tenha ali, né, um plano ali. Desculpa te cortar, Fábio. Você vê que o sistema quer botar o Alckmin como presidente e o Alexandre de Moraes como o vice, né? O vice, porque ele manda ali do STF. E os comunistas querem o Lula como presidente e colocar um outro comunista no lugar do Alexandre de Moraes. Então, existe uma briga ali. Só que eles estão olhando numa estratégia de geopolítica que é o seguinte, eles não querem fortificar o bolsonarismo, eles querem derrotar o bolsonarismo. Então você vê o comunista junto com o sistema para derrotar o bolsonarismo. Mas não quer dizer que isso não possa mudar a qualquer momento e os petistas falarem assim, olha só, já que o negócio está indo nesse caminho, a gente derruba logo esse ditador, eu coloco mais um comunista no STF e pronto. Então, para a pessoa entender que... Por isso que eu falo, a gente tem que ter o plano A, plano B, plano C. A direita tem que ser assim. Nós, brasileiros, precisamos nos preparar e ter vários planos. Então, a gente não bota todas as fichas num lugar só, né? Todos os ovos numa canasta só. Porque se a canasta cai, quebra tudo. Então, a gente tem que diversificar a nossa estratégia. E acreditar. A pior coisa que tem no Brasil hoje são os babacas que entram no comentário. Vai procurar uma mulher, rapaz. Vai procurar uma mulher, pô. Tá te faltando mulher na vida, não é possível. Ou homem, né? Sei lá. Ou homem, tá faltando alguma coisa aí pra dormir à noite. Pelo amor de Deus, rapaz. Mas tudo é negatividade. Tudo não vai dar errado, vai dar errado. Porra, abre a cabeça e entenda que as coisas podem mudar. E eu tô mostrando pra vocês como que as coisas podem mudar da noite pro dia. Cara, da noite pro dia, o Lula pode chamar aqueles 16 que estão dizendo não vamos votar a favor e falar assim, cara, olha, vote a favor do impeachment do Moraes, porque aí a gente bota um comunista no STF. E pronto, ele cai na mesma hora. Então, existe a possibilidade. Mas a gente não vai botar toda a nossa crença nessa possibilidade. Falar, vamos torcer para isso, vamos lutar para isso, vamos ao protesto em Minas Gerais para ir para cima do Pachecuzão, vamos fazer tudo que for necessário para isso acontecer. Se não acontecer aqui, vai acontecer depois. Se não acontecer depois, então nós temos vários planos. É isso que a direita tem que aprender. E parar com esse negócio de mágica. Né? Parar com esse negócio de mágica. Isso que é o problema. Exatamente, porque assim, Fábio, não vai cair em 72 horas, em 24 horas. Não vai cair igual alguns canais que estão aí, mas é milhares, né, Fábio? A gente fica olhando os canais aí. É milhares e milhares de pessoas na live, né, cara? Com mentira. Os caras ganham muito dinheiro, mas eu não sei como esses caras conseguem colocar a cabeça no travesseiro, não, Fábio, enganando o povo brasileiro, né? Porque, assim, é um processo longo. É um processo longo. É como eu digo, a gente está trabalhando hoje para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos viverem melhor lá na frente, Fábio. Sabe, a gente está trabalhando hoje para que eles tenham um futuro com liberdade lá na frente. Pode ser que a gente veja essa liberdade? Sim, a gente espera que a gente veja essa liberdade e viva essa liberdade plena novamente. Mas nós temos que pensar não com egoísmo que nós queremos para amanhã. Não, nós estamos lutando hoje. Eu estou lutando hoje para que meu filho de 12 anos, quando estiver na fase adulta, ele tenha liberdade plena e ele também aprenda a lutar pelos seus ideais. Né? Porque, cara, o ser humano não é nada sem luta, né, Fábio? O pessoal do nosso canal, os inscritos do nosso canal, que a gente tem uma responsabilidade por essas pessoas, a gente tem que entender o seguinte, vocês têm que se separar do cara que diz que não vai dar nada e o cara que diz que vai cair amanhã. Né? O tic-tac e o não vai dar nada. Essas duas zonas de extremo, né? Um extremo é o cara que precisa arrumar uma mulher. O outro extremo é o cara que, porra, acorda, meu filho, acorda. Não vai ser uma vara mágica.
Então, se você sai desses dois extremos, do 8 e 80, e você entende que é um trabalho difícil, é um trabalho que a gente começa a construir de um lado e eles começam a desconstruir do outro, porque é isso que acontece. Quando a gente começa a fortificar de um lado, eles vão por trás e tentam se blindar. Então você está brigando contra um sistema, e o sistema não é fácil. Mas você tem que ter a capacidade intelectual e racional de entender que existe sim chance do Alexandre de Moraes cair. E são várias as chances. Agora os Estados Unidos estão indo para cima, grandes meios de comunicação estão indo para cima. O que o Lula está fazendo? Essa semana o Lula já está preparando para vir para os Estados Unidos para fazer para falar lá na ONU sobre o afronto que é a extrema-direita. Ou seja, eles começam a contra-atacar. Então as pessoas precisam entender isso. Mas eu mostro vários caminhos aonde o Alexandre de Moraes ele pode cair. Um deles é o próprio PT se voltar contra ele para se autobeneficiar. Você tira o Alexandre de Moraes, você coloca um outro comunista e o PT adoraria fazer isso. Eles querem fazer isso. Por que não estão fazendo ainda? Tem que acontecer o que aconteceu com o Silvio Taradão. Alguma coisa... E fique claro, cara, o Silvio Taradão ele não está saindo ou sendo expulso, levou um chute na bunda, não é porque ele fez o que ele fez. Porque tá cheio de podre dentro desse governo. O governo Lula não chuta coisa podre. Se esse cara tá saindo é por outros motivos. Não é pelo errado dele. Porque todos os ministros do Lula têm coisas erradas. Então por que ele não joga os outros fora? É porque esse tá queimando o filme. Então é uma estratégia por trás. O Lula não joga as pessoas fora por ficha criminal. Na verdade, ele aceita as pessoas pela ficha criminal. Quando o Silvio Taradão foi sabido disso tudo, o Lula começou a gostar ainda mais dele, porque a ficha criminal dele aumenta. Então, o que acontece? Não, ele não foi expulso por isso. A situação é outra. Então, o PT é uma quadrilha organizada e eles podem, sim, da noite para o dia, resolver tirar o ditador e colocar um deles. Eles podem fazer isso. Exato, exatamente, Fábio. Ele quer tirar o que está sujando o galinheiro, né? Ele quer tirar aquele galo, né? Que está sujando o galinheiro para poder limpar, né? De certa forma ali, tirar a poeira do galinheiro para poder continuar fazendo suas falcatruas tranquilamente, né? Isso que você falou aí, resumindo. Vamos para a próxima matéria, que também refere-se a isso que a gente está falando do impeachment de Moraes, tá? O Talhaferro, né, que é o que está sendo acusado de vazar aquelas informações do seu próprio celular em conversas aí com o ministro Moraes, né? E o Moraes mandou a PGR se manifestar. A matéria diz assim, Moraes manda PGR se manifestar sobre recurso de Talhaferro. Defesa do ex-assessor do ministro quer anular a apreensão de celular. Então, o Moraes manda e obedece quem tem juízo, Fábio? Cara, o cara é um ditador, né? É um ditador, claro. E essas pessoas, eu acredito que todos eles serão punidos. Tá? Todos eles serão punidos. É uma questão de tempo. Porque essas pessoas... Eu tenho certeza, cara, que a gente vai começar a ver a queda do ditador quando essas pessoas começarem a se distanciar dele. Né? Quando começar. E o mais interessante, Mário, que o cabeça de ferro aí, o testa de ferro, cara, não foi ele que vazou nada. Não foi ele que vazou. Pegaram o telefone do cara e vazaram informações do telefone do cara. Não foi ele que vazou. Entendeu? E, por exemplo, é aquela coisa que a gente olha assim, a ditadura no Brasil, né? Quem está sendo investigado não é o Alexandre de Moraes. Quem está sendo investigado é uma pessoa que tinha as mensagens que incriminavam o Alexandre de Moraes. Quer dizer, quem está sendo investigado é o denunciante. Falei, pelo amor de Deus, a pessoa que está denunciando que está sendo investigado, e não o cara que tem umas mensagens cabulosas ali que deveria ser investigado. Porque nessa história aqui, em qualquer lugar do mundo que ainda é democrático, se vaza mensagens como essa, o investigado seria o Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes fosse um juiz nos Estados Unidos, já tinha caído faz tempo. E ele já estaria provavelmente preso. Entendeu? Mas no Brasil, o cara continua em pé. Você viu que foi acusado... Tem outro aí envolvido nesse caso, né?
suspeito de vazar. Você chegou a ver isso? Ó? Escrivão é suspeito de vazar dados da polícia a ex-assessor de Moraes. Leandro Bizarro é amigo próximo de Eduardo Talhaferro. Ou seja, apareceu outra peça no tabuleiro, Fábio. Policial. Todo mundo que vaza está sendo investigado. E o cara que foi o cara das mensagens. Que é o centro da acusação, né? E o cara que é o centro da acusação? Ninguém investiga ele, né? Tipo investigar as meninas que acusaram o Silvio Taradão. Entendeu? Não investiga o Silvio Taradão, não. Investiga as meninas que acusaram ele de fazer o que ele fez. Investiga as vítimas para ver se elas não machucaram ele, né? Para ver se elas não... Se não foram racistas. Isso, exatamente. Machucaram com palavras, né? Vamos falar... Ai, viu? É cada coisa, viu, Fábio? Policial foi testemunha de defesa no caso que levou o ex-chefe do TSE à prisão, né? Aí, ó, tá vendo? O cara ajudou... Botou ele na cadeia. O cara ajudou e tomou na tarraqueta, Fábio. O cara ajudou e tomou na tarraqueta. Então, para você ver, eles estão usando tudo e qualquer coisa. Por exemplo, Tagliaferro agora, ele já deu entrevista para vários jornais, né, falando aí algumas coisas contundentes, né, que prejudicaram um pouco aí ainda mais o Cabeça Lustrada. E agora esse policial entra para servir como um bode expiatório, né, um boi de piranha, uma cortina de fumaça, uma nova cortina de fumaça, né? E aí você vê os jornais começando a repercutir esse tipo de assunto. Agora, como que tá a petição, né, Fábio? Lembra da petição? Acho que o povo se esqueceu da petição, né, Fábio? Petição por impeachment de Moraes atinge 1,5 milhão de assinaturas. Finalmente. Já são 36 senadores favoráveis a cassação do ministro. Tem uns bastidores aí, Mário, tem uns bastidores dizendo que, na verdade, tem mais 2 senadores que não falaram ainda, mas estão juntos. Então, na verdade, já são 38, tá? É o que estão dizendo por aí nos bastidores. Então, já são 38, faltando 3. E as pessoas precisam entender a importância desses 3. Né? 3 mais quer dizer que o impeachment é colocado em pauta. Tá? Não quer dizer que ele vai ser impeachmentado, mas é colocado em pauta. Então, nós temos que lutar para que isso aconteça. Nós temos que continuar indo em cima dos... Por exemplo, o Ciro Nogueira. O que a gente tem que fazer, cara, eu acho que a direita, ela precisa fazer manifestação lá na terrinha do Ciro Nogueira, entendeu? Por quê? Porque quando a gente faz um protesto em São Paulo, o Ciro Nogueira está literalmente cagando, porque não tem eleitores dele em São Paulo. Mas se nós fizermos um protesto lá no curral dele, né, lá na terra dele, onde ele tem os votos, e a gente conseguir levantar milhões de pessoas ou milhares de pessoas lá, aí, meu amigo, na hora esse negocinho muda aí para o pedido de impeachment, na hora. Então, eu acho que a direita tem que ser mais estratégica, né? A direita tem que organizar de forma melhor. Mesma coisa, o Alcolumbre, né? Vamos para a terra do Alcolumbre, fazer manifestação lá, na terra dele. Porque essas pessoas ainda temem por capital político. Por exemplo, a gente vai fazer do Pacheco. Cara, o Pacheco, na minha opinião, ele não teme mais o capital político porque ele vai entrar na questão do judiciário. Então, ele não está se portando com o capital político. Então, eu acho que, por exemplo, igual o Romário. O Romário é um zero à esquerda. Não adianta também. Mas algumas pessoas ainda têm um capital político que eles se importam. E eu acho que a gente for, né, por exemplo, no caso da Mara, né, que acho que é de São Paulo, essa mulher, não é de São Paulo. De São Paulo. Ela, no caso, a manifestação foi em São Paulo. Então a gente tem que mandar bastante mensagens para ela e tentar explicar para ela o que aconteceu em São Paulo. Olha, em São Paulo, nós somos favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes e, olha, nós estamos te observando, né? Ela já sabe que não... E provavelmente ela vai vir para a reeleição em 2026. Essa não ganha mais. Entendeu? Exatamente. Então eu acho que essa pressão é importante em cada lugar. Olha só, deixa eu só explicar para a pessoa como ela vai fazer. Ela vai entrar nesse site. Esse site, pessoal, vai estar o link lá no nosso canal de transmissão no Zap, no WhatsApp, tá? Totalmente grátis. Tá o link, tá fixado aí no chat. Então, quem não entrou lá no nosso canal de transmissão, já entra lá, porque além de você receber as notícias de lives, tanto aqui quanto do Fábio Tom, nós vamos também colocar os links necessários para a mudança do Brasil.
Então, esse é um dos links que vocês precisam saber, tá? O da petição também vai estar lá, e muitos outros. Tem o do site também dos candidatos de Bolsonaro. Então, se você não sabe o candidato que Bolsonaro apoia na sua terra, vai estar lá nesse site. Então, todos esses links vão estar lá no nosso canal de transmissão. Tá fixado aí em cima, tá? E ao final vou deixar fixado aqui na descrição também da nossa live, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nesse site aqui, Voto Senador, né? E vai aqui nos indefinidos. Aqui você vai ver os senadores. E vamos aqui no Ciro Nogueira, né? Ciro Nogueira, você vai no Instagram, tem o Instagram dele aqui, você clica, vai direitinho, é a coisa mais fácil. Foi direto pro Instagram, você vai ver a última postagem dele. Ele tá fazendo campanha pelo Brasil todo, ele tá pouco se lascando com os brasileiros que estão sem poder falar nada no Twitter, tá? Ele tá pouco se lascando com os brasileiros que estão presos do 8 de janeiro. Tá fazendo campanha, tá? Tá fazendo campanha. Então vocês vão na última postagem dele. Qual que foi a última postagem dele? Eu acho que foi essa aqui, ó. Essa aqui, porque essa aqui tá fixada, tá vendo? A última postagem dele. Vamos ver o que o povo falou aqui, ó. Vamos espichar o Xandão ou não? Bora, senador. Vai apoiar a liberdade ou a ditadura? Não se acovarde. Tá esperando o quê, meu senador? Vamos pra cima da testa de joelho? Testa de joelho. Foi boa, hein? Bora lá, senador. Seja amigo do povo, seja a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Senador, vamos lá, precisamos lutar contra todas essas arbitrariedades do governo e do Supremo. Diga sim ao impeachment. Vamos, senador. Apoiar os 35 e virar um herói nacional. Então é esse tipo de mensagem, pessoal. Esse tipo de mensagem não agride o senador e ainda cobra ele, né, Fábio? Tem que ter estratégia, né, Fábio? Exato. Não é xingamentos. Alguém perguntou aqui se o Alessandro Vieira ele apoiou, sim. O Alessandro Vieira apoia o impeachment, tá? Alguém perguntou aí. E todos temos que ir. Entra na rede social dessas pessoas, é muito fácil. É só você clicar no Instagram dele, ir na primeira postagem dele e fazer entendeu? Como de uma forma respeitosa, né? Eu votei para o senhor e gostaria que o senhor respeitasse o voto do povo, respeitasse, será, São Paulo, respeitasse Piauí, respeitasse o povo, né? E fosse a favor do impeachment. Então tinha que falar isso, né? Eu acho que é importante a gente fazer isso aí. Ó, aqui tá sem xingamentos. Do Alcolumbre, ó. Senador, vote pelo impeachment de Moraes. E seu posicionamento a favor de impeachment de Moraes? Espero que vote a favor do impeachment de Moraes. Cadê a assinatura do impeachment? Cadê o seu voto a favor do impeachment? Cuida, senador. Seu voto a favor do impeachment do Moraes. Então é esse tipo de mensagem, tá, pessoal? Não afronte, não xingue, tá? Querendo ou não, né, Fábio, são autoridades. Querendo ou não, tem uns cargos de autoridade. Então, você pode se prejudicar muitas das vezes se você até se xingar na rua, né, Fábio? Uhum. Tem esse problema. Então, a gente não é favorável que você agrida, nem com palavras, nem com gestos, com nada. Cobre eles, porque a única coisa que eles têm medo é o povo. Então, o poder emana do povo. Então, nesse momento, o povo precisa cobrá-los. E tá dando certo, Fábio. Tá dando certo a cobrança. Tá dando Todo certo. dia a gente abre aqui, todo dia a gente abre aqui e tem uma boa notícia, que muitos estão vindo para o lado verde. Mário, né? nós começamos, eu acho que era com 20. Né? Eram Exato. 20. E hoje já estamos de 36, ou seja, para aqueles derrotados, né, que sempre aparece aí, que nunca vai dar em nada, tá aí, já deu alguma coisa. E nós falamos ontem uma coisa aqui que ninguém tem falado, é aquela ponto, se chegar a 41, nós poderemos chutar o Alcolumbre de lado e colocar um senador de direita, um senador que não seja um bosta igual a ele. Então, muita coisa pode acontecer nesse jogo ainda. Então, a gente tem que lutar para tudo que esse impeachment venha acontecer, com essa ajuda internacional que está vindo também, com o crescimento do Trump nas pesquisas, ou seja, precisamos ir com tudo para cima deles, cara. Exatamente. Então, pessoal, quem quiser o link aí para vocês verem cada Instagram de cada senador, tá lá no nosso canal de transmissão, tá bom? Tá fixado aí, mensagem do Gabriel, tá fixada no chat, e a gente vai colocar aqui também
na descrição depois que acabar a live, tá bom? Sempre usando a criatividade aí para falar com o senador, para cobrar ele de maneira simples, tá? Simples e direta, eles entendem muito bem o que o povo quer. Fabião, nova ministra de Lula deixou um rombo de 177 milhões de reais na educação de Minas Gerais. Verba do MEC era destinada à merenda escolar. Macaé Evaristo foi secretária da pasta no estado. A mulher era secretária da Educação de Minas Gerais e deixou um rombo de 177 milhões, Fábio. Fábio, por favor, Fábio. A gente fala que é perfeita para o cargo, perfeita para o cargo, perfeita. Cara, ele olha o currículo, ele olha a ficha corrida da pessoa e fala assim: companheiro, você dá certinho pro meu governo. É assim, pessoas compromissadas com o roubo que eu gosto no meu governo. Então tá aí, Fábio, como é que pode, né, Fábio? Perfeito. Como é que pode o cara não chama ninguém técnico pro governo dele? Ele só chama amigos bandidos. Foi facinho, porque a ficha criminal dela, da hora que ele viu e falou, ganhou, é a mais qualificada para o trabalho. Quer dizer, a ficha criminal dela é maior do que todos os outros que estavam disputando pela mesma vaga. Então ganhou fácil. Uma coisa assim inacreditável, cara. E ele juntou o útil ao agradável, né? A fome com a vontade de comer, porque ele colocou... Ela tem várias cartas de vitimismo. Ela é mulher negra. Pronto, já era. Mas só precisava ver a ficha corrida. Aí ganhou o cargo. Aí falou, agora sim. Agora eu vou ganhar aí com as jumentas, né? Os jumentos fêmeas do PT. Eu vou ganhar notoriedade com elas porque eu tô colocando uma mulher como ministra dos direitos humanos, né? As mulheres que foram abusadas pelo Silvio vão me agradecer por eu colocar uma mulher guerreira. Deixou 177 milhões de rombo na educação de Minas Gerais. A gente ri para não chorar, né, Fábio? A gente ri para não chorar. É a realidade do nosso Brasil. A gente esperava nada mais do que isso. É o que era esperado, né? Era esperado esse currículo. Não decepcionou. O Lula não decepcionou. Exatamente. Fábio, essas latas aí, você sabe o que significa essas latas com água preta? Chuva preta? Isso, exatamente. Chuva preta. Essa chuva aqui é oriunda das queimadas que estão acontecendo no Brasil. Tem música nova, Fábio? Você viu alguma música nova? Os artistas? Você viu aquela mulher falando para salvar as girafas da Amazônia? Os dinossauros agora tá tudo morrendo, girafa morrendo, eles não aparecem mais. Rapaz. Pois é, os koalas, né? Os koalas da Amazônia. Leão. Então. Unicórnio também, morreram vários unicórnios na época do Bolsonaro, vários unicórnios morreram. Você não vê pintura, você não vê as feministas de mãos dadas quando é para defender mulher. Você não vê o povinho da Globo Lixo, se unindo, fazendo musiquinha. Você não vê o Gilberto Gil fazendo a Pombinha da Paz aqui, ó. Fábio. Pombinha da Paz. Você não vê esse povinho da maconha fazendo, defendendo suas plantações. Porque tá queimando as maconhas tudinho, Fábio. Porque aquilo que a gente falou, né, Mário? Eles não defendem nada disso. É tudo mentira. Eu já falei. A esquerda não defende negro, a esquerda não defende mulheres, a esquerda não defende meio ambiente, a esquerda não defende o direito de gay, de lésbica. A esquerda defende o esquerdismo. As pessoas precisam entender isso. Quando eles falam nós lutamos contra o racismo, eles lutam para o esquerdismo. Quando eles dizem que a gente defende as mulheres, eles defendem o esquerdismo. Nós vamos lutar para a natureza. Eles estão lutando para o esquerdismo. Eles não defendem ninguém e nada. É tudo uma luta pelo esquerdismo. É só isso que eles fazem. As pessoas precisam entender isso. Cadê o Greenpeace? Cadê o pessoal? Cadê os gringos também? Cadê a Greta cara de buçanga? Cadê os gringos?
os gringos, né? Os gringos, cadê o DiCaprio falando aí que a Amazônia... O negócio tá pegando fogo tudo agora, quer dizer, tipo, você vê que fica na cara, né? Fica na cara dura. Nós já sabíamos, todos nós aqui sabíamos que era tudo babaquice, mas agora fica muito óbvio, até aquele cara que é mais imbecil, agora ele tá vendo, né? Que, porra, na época do Bolsonaro, que tinha muito menos incêndio, todo mundo falava, e agora que tem muito mais incêndio, ninguém fala. Não, Fábio, mas não vamos culpar o Lula não, tá? Vamos culpar o Lula não, que tem a sua justificativa. Eu vou trazer a justificativa aqui, por que tá tendo essas queimadas aí, vocês vão se surpreender, tá? Vocês vão se surpreender. Não é Bolsonaro o culpado, tá, pessoal? É outra coisa que eu vou trazer aqui. Fique ligadinho. 5 estados podem ter chuva preta nesta sexta-feira e no final de semana. Deixa eu pegar o cachorro aqui, cara. Continua. Fechou. A Metsul Meteorologia alertou para a possibilidade de chuva preta nessa sexta-feira e ao longo do fim de semana em 5 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O fenômeno já foi registrado durante a semana em cidades do Rio Grande do Sul, resultado do aumento da onda de calor, combinado com o tempo seco e as fumaças de incêndios que afetam grande parte do Brasil, tornando o ar insalubre. Fábio, aqui em São Paulo, o ar já está o mais insalubre de todo o Brasil, tá? Daqui a pouco o povo vai ter que começar a usar máscara de novo, porque não estão conseguindo respirar mais. E aí, a culpa é de quem por tudo isso? A culpa é do Lula, ô Fábio? Cara, a realidade, Mário, é que os esquerdistas, né, petistas, esse bando de vagabundo, eles são intelectualmente desonestos, tá? O problema do brasileiro esquerdista, né, é que eles são desonestos, são intelectualmente desonestos. O que é isso? Eles sabem ou sabiam que a culpa não era do Bolsonaro, mas eles precisavam culpar o Bolsonaro para ganhar algum tipo de leverage, ganhar algum tipo de benefícios na política, tá? E nós, conservadores, nós não podemos ser igual a eles, né? Desonestos intelectuais. Então, da mesma maneira que não era culpa do Bolsonaro, o Bolsonaro não estava indo na floresta com fósforo e tacando fogo no negócio, né? É uma situação precária, são muitos problemas. E a mesma coisa do Lula. Não é culpa do Bolsonaro, nem culpa do Lula, entendeu? O que acontece é que tem que ter um plano melhor para conseguir controlar isso aí. Cara, a Califórnia, que critica muito aí o Brasil, nós temos problemas sérios de incêndios aqui todos os anos, cara. Todos os anos. E, cara, ainda que coloquem milhões e bilhões e bilhões e bilhões, fica cada vez mais difícil. O seguro aqui na Califórnia está um absurdo de caro. Dobrou o preço do seguro aqui das casas por causa dos incêndios. Então, o que acontece? Na Califórnia não consegue conter os incêndios. O que está sendo feito na Califórnia agora, eles estão fazendo... o que se faz? Apagar o fogo é um problema. O que faz para ajudar é você fazer com que o fogo não aconteça, né? Então, o que está acontecendo na Califórnia, que conheço vários bombeiros, que eu conversei com eles, o que está sendo feito, o que eles fazem agora é o seguinte, incêndios controlados, eles fazem incêndios controlados e eles limpam a mata. Ou seja, fazendo esse tipo de incêndio controlado e limpando a mata, você evita grandes incêndios. Então, é um trabalho que é feito, né, para precaução. Então, precisa ser feito esse trabalho no Brasil. Então, é uma situação complexa, tá? Que você não pode culpar um presidente, porque, entendeu? De uma hora para outra. Nós precisamos de um trabalho junto no Brasil. Como não foi culpa do Bolsonaro, não posso dizer que é culpa do Lula, entendeu? É uma situação que as pessoas precisam entender. Tem que fazer alguma coisa no Brasil, mas como é que a gente faz isso, né? Agora você acredita que se esses incêndios chegassem até os acampamentos de invasão do MST, o Lula já teria se mexido aí para acabar com os incêndios? Cara, eu acho que o Brasil está se mexendo para acabar com incêndio, né? Mas é muito difícil fazer isso, cara. É igual aqui. Aqui, cara, os incêndios estão aqui e não consegue pagar o incêndio. Cara, tem bombeiro vindo do Canadá, bombeiro vindo dos Estados Unidos inteiro
para tentar apagar um incêndio aqui que está gigantesco. E aí, entendeu? O negócio é conseguir prever o incêndio. Se você, cara, se começar um incêndio, aí, meu amigo, para apagar é difícil para burro. Então, eu acho que precisamos melhorar, né? Precisamos melhorar, precisamos ter um trabalho de limpeza, precisamos ter um trabalho para prevenir o incêndio. Eu acho que isso tem que ser feito no Brasil, mas isso é uma coisa, cara. É aquela coisa, eu gostaria que o Brasil fosse mais como os Estados Unidos, aonde fosse mais dividido entre os estados. Então, o governo do estado ele tem muito mais culpa, digamos assim, sobre o incêndio no seu estado do que um governo federal, porque é papel dele fazer essa prevenção de incêndio. Então, os estados têm que ter mais responsabilidade, os estados têm que ter mais independência. Por isso que, por exemplo, os Estados Unidos está em incêndio, a culpa não é o Biden, né? A gente pode até culpar o governo da Califórnia, que precisa fazer mais, mas não é o governo federal, porque nós temos bombeiros em todos os estados precisam trabalhar para limpar. Então, o estado tem que ter essa ideia de prevenção de incêndio, e não querer apagar um incêndio depois, meu irmão, é complexo demais. Mas teve, Fábio, teve. Documentos revelam que o governo Lula foi avisado sobre a seca, inclusive em São Paulo começou o racionamento hoje de água, foi avisado sobre a seca e o perigo de incêndios. Assim como ele foi avisado das passadas de mão do Silvio nas mulheres, ele foi avisado também dos perigos da seca. Ele foi avisado dos perigos de incêndio. Ofícios, notas técnicas, atas de reuniões e processos judiciais mostram que a administração tinha conhecimento da situação do início do ano. E cadê a bosta do Hulk? Cadê o Mark Ruffalo? Aquele desgraçado. Para falar merda. Para falar de novo, agora dessa vez, do governo Lula. Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê? Cara, eu fico ferrado com isso, velho. Fico ferrado, Fábio, com isso. Mas, cara, é uma situação, eu acho que tem que ser mais levada para o Estado. Cada Estado tem que tomar conta do seu Estado, cada governador tem que tomar conta do seu Estado, e eles têm que se precaver. Tipo, foi avisado pela seca, tá bom, e você vai fazer o quê? Entendeu? O Estado tem que tomar conta disso. Eu acho, por isso que o Brasil precisa ser essa federação, né? Ele tem que passar o poder para o Estado tem que ter mais poder. Porque quando você separa o poder assim para o Estado, faz com que o Estado tenha mais independência e o Estado possa fazer essas coisas que o governo federal não pode fazer. Entendeu? Claro que eu não quero ser o advogado do Lula aqui e ficar defendendo o Lula, mas a coerência, cara, é essa. Se é culpa do Lula, então foi culpa do Bolsonaro. Se não houve culpa do Bolsonaro, também não é culpa do Lula. A gente não pode dizer que, teve incêndio na época do Bolsonaro, foi culpa do Bolsonaro, então agora também é culpa do Lula. Mas se é um incêndio na época do Bolsonaro, não é culpa do Bolsonaro, agora também não é culpa do Lula. Então as pessoas têm que decidir e ser coerente, né? O incêndio é criminoso, Fábio. Os caras estão no Brasil inteiro colocando fogo. Aqui na minha região, aqui no interior de São Paulo, tem muito canavial. Inclusive aqui na esquina tem um canavial enorme. Tem um monte de fazenda aqui, canavial, tudo. Então, isso aqui pega fogo direto. Direto pega fogo. Eu não sei se os próprios donos colocam na época da seca, né? Para poder limpar o terreno e depois replantar, né? Para crescer de novo as canas. Eu acho que eles têm esse procedimento. Mas aqui é direto. Direto. Até as casas que são do lado dos terrenos eles ficam com medo, porque o fogo é enorme, né? Fogo do canavial é enorme. Então, aqui eu acredito. No interior, Agora, tá no Brasil todo. Exato. Não é possível no Brasil todo ser criminoso. Não. Em um ponto ou outro, a gente sabe que tem. Tem cara que quer se vingar do patrão que mandou embora da fazenda. Exato. Tem um monte de coisa, Fábio. Um monte de fator que pode ser criminoso. Exato. Mas não vai pro conversinha, não são criminosos. Tá? É a seca. A gente está em tempo de seca. Eu que tenho problema respiratório, eu tenho rinite, tenho alergia e tudo mais, eu tô aqui me esforçando para fazer a live, quase sem voz, mas eu tento fazer aqui com que a minha voz fique... Porque eu não tô aguentando o tempo seco. Então, uma pessoa que tem problema respiratório, ela fica realmente
ruim nesses dias. Então a gente tá num tempo seco e o tempo seco traz essas queimadas. É normal, pessoal. Só que na época do Bolsonaro, a gente fala que as reportagens era tudo culpa do Bolsonaro. Esse que era o problema. As personalidades colocavam a culpa no Bolsonaro, como se o Bolsonaro estivesse colocando fogo nas matas, ou mandando alguém colocar fogo nas matas, como se ele fosse omisso. E aí o Lula recebeu esses documentos, ele sabia que dava para fazer um plano de contingência rapidamente, e ele foi omisso. Então, quer dizer, a culpa das queimadas não é dele, mas a culpa pelas queimadas se estenderem pelo Brasil é culpa dele, porque ele já sabia. E agora o Lewandowski vem e manda 150 bombeiros. Vixe, aí vai 150 bombeiros pro Brasil todo. Aí vai acabar os incêndios, né? Lewandowski realmente está fazendo um excelente trabalho no Ministério da Justiça, né? O Ministério da Justiça mandando bombeiro para apagar o fogo. E foi o Dino que mandou, né? Foi o Dino, né? O Dino, que tem a ver? E o ET? O ET faz o quê? Não, o ET agora, o ET faz o que sempre fez, nada. Entendeu? O ET faz o que sempre fez, nada. Mas o problema do Brasil é esse. As pessoas têm que olhar o problema. O problema é que você tem que federalizar o Brasil. A responsabilidade tem que ser do Estado. Não pode ser do governo federal. É como nos Estados Unidos. Por que eles não criticam o Biden pelo incêndio na Califórnia? Porque o Biden não tem nada a ver com incêndio na Califórnia. Quem tem que ver com o incêndio na Califórnia é o governador da Califórnia, não é o Biden. Então isso tem que ser seria bom, mas o plano aqui do Brasil é sempre mais Estado, mais governo, né? Esse que é o problema. É mais governo, você fica o Brasília cada vez maior, e esse que é o problema. Então a responsabilidade fica sendo essa. Fabião, olha só, tem aqui os culpados, tá? Lê essa matéria aí, vamos ver. Aves incendiárias? Ó, saiu hoje, ó. Não, saiu ontem, 19/12, ó. Você vê que eu não tô mentindo, ó. Ana Maria. Você sabe de que grupo é essa revista aí, pessoal? Será que vocês sabem qual que é o grupo? Mano, é só de você ver, aves incendiárias, isso aí é coisa de canal de maluco. Você vai lá e bota no canal de maluco lá. E o pior é que a pessoa adora essas coisas. A pessoa adora essas coisas. Bota nos canal de maluco lá no Telegram e pronto. O nego ama esse negócio de doido aí. Aves incendiárias. Aí, porra, mano. Isso é coisa de maluco, entendeu? Mas o pessoal gosta. É dessas coisas que o pessoal gosta, entendeu? Eu não sei se as pessoas já ouviram. Não sei se você já ouviu, Mário, existe aqui uma teoria de conspiração aqui nos Estados Unidos que pássaros não existem. Já ouviu dessa teoria de conspiração? Pássaros não existem. Não existe? Pássaro não existe. Todos os pássaros é uma câmera. É um robozinho do Big Brother que estão investigando as pessoas. Então, milhares de pessoas... Aquele mosquito que espalha vírus também? E não existe, exato. Mas aqui o mais interessante é que eles criaram o pássaro não existe, né? E, cara, começou o seguinte, era um protesto gigantesco nos Estados Unidos, esse cara teve uma ideia e levou um cartaz dizendo pássaros não existe. E ele ficou parado com esse cartaz. E as pessoas chegavam para ele e falaram, cara, o que quer dizer isso, pássaro não existe? Aí ele falava, tá vendo esses pássaros que estão vendo aqui? São tudo robôs do Big Brother observando as pessoas. Mas não são pássaros, são robôs. Os pássaros não existem mais. E aí, cara, começou a espalhar, virou uma febre nos Estados Unidos, onde as pessoas acreditam que pássaro não existe. E aí o negócio ficou tão grande que o rapaz que teve essa ideia e ficou milionário, né? Porque esses grupos de maluco, eles ficam milionários, porque doido gosta de dar dinheiro, porque ele se sente o seguinte, só, a gente acredita, nós temos esse grupo fechado, é igual a seita, né? Você sabe que na seita o pessoal é fanático. Então, ele foi chamado para televisão e falou, cara, isso está virando uma loucura, vocês têm que falar para as pessoas o que está acontecendo. Cara, aí ele foi na televisão e falou, né, pessoal, olha, foi isso que aconteceu, tá? É uma brincadeira minha, no meio de uma manifestação, eu levei um cartaz dizendo que pássaro não existe, e as pessoas começaram a perguntar, foi crescendo, eu criei um site, comecei a vender muitos produtos, fiz muito dinheiro, mas foi tudo uma brincadeira, pessoal, era tudo uma brincadeira, tá? Pássaros existem. Então, aí as pessoas acreditaram? Não. As pessoas falaram, a CIA falou para ele falar isso, porque se ele não falasse, ia matar. Ele está sendo forçado a falar isso. Porque se ele falar que coagido. Ele está sendo coagido. Se ele falar que pássaro não existe, ele será morto. Então é a CIA que está fazendo isso. Então pássaro não existe. E, mano, aí eu falo assim, cara, pega um pássaro com a mão e vê se é pássaro, se é um robô, meu filho. Véio, não dá. Mas e quando o pássaro caga? Não é caga, é óleo. É óleo do drone que cai, por isso que fica impregnado. É do drone.
E aí não adianta, porque o cara, quando é maluco, você não tem como sair da loucura. Entendeu? Não tem. Porque se você fala que, olha, foi tudo uma brincadeira, o cara fala, não, tá sendo coagido. Então ele cresce ainda mais. Os pássaros dos anos 70, 60, 80, caramba, já tinha o ZT veio aqui, então trouxeram essa ciência pro ser humano, mas o ser humano só resolveu inventar os drones depois dos anos 2020, né? Mas o pessoal adora, cara, adora conspiração. Eles adoram coisas malucas, coisas doidas assim. Falei, caraca, cara. De vez em quando eu assisto. Eu vinha do meu trabalho todo dia à noite, que eu saio de madrugada do meu trabalho. Tem um cara de uma rádio que ele fala só de teoria de conspiração, cara. É engraçadíssimo. Outro dia ele tava conversando com um vampiro. Um vampiro ligou para ele ao vivo. Alô, que você é? Eu sou vampiro. Você é vampiro? Explica-me. Como é que é ser vampiro? Ele falou, eu sou vampiro, eu só tomo sangue, eu só como animais crus e tal. Eu falei, caraca, mano. Os caras conversando, cara. O cara era um vampiro, pô. Eu falei, tem um programa desse aqui que é do João Kleber, cara. Do João Kleber. Nossa, meu, mas é cada coisa que você vê que a mulher chega pro cara e fala assim, não sei se você já viu alguns vídeos, chega e fala assim, eu tenho um segredo para te contar. Aí a câmera vai, né? Igual novela mexicana. Eu como hambúrguer escondido de você. Putz! E aquilo dá uma audiência tremenda, velho. Aquilo dá uma audiência tremenda. Ou então, eu sou careca. Ela, o quê? Eu sempre fui careca. Você sabe que eu não gosto de homens carecas. Ai, tem muita coisa, isso, cara. Então, mosquito robô, passarinho robô, tem essas coisas todas aí, cara. Exatamente. Olha o Marcelão aí. Marcelo Santos, muito obrigado pela contribuição. Ele disse aqui, ó. Esses incêndios foram os pinguins de Madagascar que colocaram. Eu acho que é aqueles pinguins do desenho, né? Do Madagascar lá, os pinguins espião. Cara, Mas, cara, é muito interessante. Eu gosto de assistir esse negócio de conspiração aí, mas o problema é que tem pessoas que assistem e acreditam. Esse que é o problema. Assistir e rir, beleza. Agora, assistir e acreditar, você fala, meu Deus, o cara acreditou, mano. Acreditou. Só Deus, cara. Só Deus para ajudar essa galera. Pessoal, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Fabião, 3 horas, live lá. Você vai falar com o que hoje, o público? Cara, a gente vai falar eu já até montei a live hoje, né? A gente vai falar sobre a situação do que está acontecendo no Brasil, né? O que aconteceu agora na sexta-feira, a casa caiu para Moraes e seus amiguinhos do STF. Então, cara, eu acho, como você bem colocou aqui, a casa caiu para Alexandre de Moraes e os seus amiguinhos. E o negócio pegou feio para ele, cara, porque o mundo todo tá vendo o que ele tá fazendo, o mundo já conhece como ditador, ele tá conhecido no mundo todo como ditador. E existe a chance dele cair, né? Então, se existe uma chance, a gente vai torcer até o último minuto do segundo tempo para que ele caia. E se ele não cair agora, ele vai cair depois, entendeu? Nós temos plano A, plano B, plano C, né? Plano D, nós temos vários planos. O plano A, e todo plano, se as pessoas observarem, todo plano, ele ajuda no próximo plano. O plano A, não é que se não der certo, perdemos tempo. Não. O plano A vai colaborar com o B. E o B colabora com o C. E assim vai. E um dia ele cai. Foi o que o Caio Coppola também falou, né? A queda dele é inevitável. Exatamente, Fabião. Então, 3 horas, horário marcado aí com vocês aí. Entra no nosso... Tá fixado aqui o nosso canal de transmissão. A gente vai colocar o link do Fábio lá. Às 3 horas, sem falta. 5 para as 3, vocês já fiquem preparadas lá. Porque é muito boa as lives do Fábio, realmente. Ele usou, né, novamente a luzinha lá. Ele gosta, ele viralizou. Agora o Fábio quer ficar escrevendo na luzinha lá. Mas é muito bom o jeito que o Fábio fala lá, pessoal. Explica, né? Assim, simplesmente para a pessoa que é leiga entender realmente o que está acontecendo no mundo, tá? Então é muito legal acompanhar lá o Fabião, tá? Então às 3 horas, vamos lá ajudar o Fábio Tom a crescer cada vez mais esse trabalho magnífico. Muito obrigado, meu amigo, por ter feito aqui a parceria novamente. A gente deu boas risadas hoje, a live foi bem descontraída. Esperamos que nós tenhamos mais lives dessa, né? Porque o povo já tá cheio de tristeza, né, Fábio? Exatamente. Tem que rir de vez em quando, né? Nem for para rir para não chorar. Exatamente, meu amigo. Então, pessoal, deixa o like, compartilha ao máximo. Quem puder fazer uma doação aqui para o Mário Robert, tá aí, ó, pixmariorobert@gmail.com. Todos os dias nós temos encontro marcado aqui, sempre ao meio-dia, e eu convoco vocês, soldados, para estarem aqui ao meio-dia amanhã também.
Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau.